Olá, queridos, graça e paz. Pastor Rafael aqui e hoje em mais um quadro do que a Bíblia diz. Quero falar com vocês sobre criação e educação de filhos. Infelizmente, estamos vivendo tempos difíceis, onde os pais não têm mais paciência, nem aquelas virtudes que os nossos avós tinham de criar 10, 15 filhos. Hoje o casal ele tem dificuldade para criar um. Por que isso está acontecendo? Eu quero trazer aqui 7 princípios bíblicos para que você possa criar seu filho para a glória de Deus. Precisamos entender, antes de tudo, que Deus não nos deixou no escuro quanto à criação de nossos filhos. Ele não nos deu cartilha com tudo nos mínimos detalhes, mas deixou princípios que estão no Evangelho, na palavra de Deus. O fato é que os pais estão perdidos, inclusive, isso explica por que muitos deles não querem ter mais filhos, pois o sinônimo de filho hoje é trabalho, despesa e ninguém quer multiplicar isso. Os pais estão perdidos porque acham que podem criar seus filhos com base no instinto. Animais criam seus filhotes por instinto, mas os pais não. Os pais precisam estudar, precisam aprender e colocar em prática. Por isso, neste vídeo, eu quero compartilhar com vocês 7 princípios bíblicos para criar e educar o seu filho. Vamos lá? Primeiro princípio, você precisa entender que o seu filho ele tem um coração pecaminoso. Isto é, toda criança é má. Rousseau dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade é quem o corrompe. Para isso, bastaria mudar a sociedade, que tudo seria mil maravilhas. Essa sentença de Rousseau, ela cai por terra, porque se a sociedade é quem o corrompe, quem corrompeu a sociedade? O fato é que Salmo 51, versículo 5 diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, Davi ele entendeu que o problema do ser humano está no coração, está dentro dele e não lá fora, como disse Rousseau. Salmo 58, versículo 3, o texto diz: Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Veja que a mentira, veja que a iniquidade, tudo isso já procede do coração. Afinal, o próprio Senhor Jesus disse que nós devemos ter cuidado com o nosso coração, porque é dele que procede os desígnios e os pensamentos pecaminosos. Portanto, meus queridos, entenda que sua criança, seu filho, ele é mau por natureza. Aliás, o ser humano, ele é maldoso, porque todos nós nascemos com o coração inclinados para o pecado. O exemplo disso é: quem ensinou a criança a mentir, a desobedecer? Será que foram os pais? Eu creio que não. Você diz para o seu filho de 2 anos: meu filho, não mexa ali. Ele vai lá e mexe. Você pergunta para o seu filho de 2 anos, 3 anos: quem mandou você pegar aquilo ali? Ele vai lá, mesmo tendo sido ele que pegou aquele objeto, ele vai dizer: não fui eu. Ele vai mentir. E é interessante porque isso prova que o problema do ser humano está no coração, está no pecado, que está enraizado. Santo Agostinho chamou isso de pecado original. Todos nós já nascemos em pecado. Portanto, para você criar e educar o seu filho, você precisa entender que o problema dele está no coraçãozinho. E é lá que você precisa cuidar. Você precisa então, pai, pastorear o coração do seu filho. Segundo lugar, educar filhos é mais do que um direito dos pais, é um dever. Veja, pastorear o coração só é possível quando você entende que seu filho é pecador e que o comportamento dele procede do coração. Sendo assim, você precisa entender duas coisas: que a escola não vai resolver isso, que a educação do colégio é mundana e não vai ajudar seu filho a vencer os comportamentos maldosos que ele tem. Segundo lugar, o que seu filho precisa é do evangelho. E isso você não vai ter, nem com a professora do colégio, que é mundano, nem em outro lugar qualquer. Por isso, o dever é dos pais, de criar os seus filhos e educá-los. Infelizmente, hoje, muitos pais têm terceirizado isso. Em Provérbios capítulo 23, versículo 13, é dito: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Entenda,
Não é necessário os pais baterem na criança para repreendê-la, até porque ela não entenderá e não tirará lição alguma disso, dependendo da idade do seu pequeno. Até os 3 anos de idade, é melhor que você repreenda o seu filho verbalmente, se for possível até com um toque na mão ou algo do tipo. Mas depois dos 3 anos, cabe sim umas palmadazinhas no bumbum ou algo do tipo. Os pais não devem aplicar castigos despropositados nem exagerados. Em texto algum da Bíblia, é recomendado aos pais infligir abusos físicos, emocionais ou morais aos filhos. Pastorear o coração da criança envolve amor, paciência e cuidado. É claro que depois dos 3 anos, 4 anos, vai ali uma repreensão física moderada, mas antes disso, a repreensão verbal ela é suficiente. Terceiro princípio, disciplina, que implica levar a criança à reflexão sobre os seus atos e ao arrependimento sincero. A finalidade da disciplina é não apenas ensinar a criança a obedecer aos pais, mas é também a obedecer às autoridades e às pessoas mais velhas. É permitir que ela assimile valores e princípios éticos e morais, entendendo que estes são fundamentais a uma vida plena e saudável e ao relacionamento construtivo. Na maioria dos casos, basta uma conversa. Somente em alguns momentos extremos precisarão usar de forma amorosa uma correção física, como já falamos aqui, punindo o mau comportamento do filho, pois se não o fizerem agora, a vida o fará. Então, não convém gritar, fazer gestos obscenos ou bater boca com a criança, para que ela não venha se tornar uma pessoa nervosa, violenta ou briguenta. Aos pais cabe educar e zelar pelo bem-estar físico, emocional e espiritual dos filhos. Quarto lugar, leia a Bíblia para os seus filhos. Cultive o hábito de ler a Bíblia em casa, ouvir louvores, ir à igreja. Os pais devem evitar deixar seus filhos muito tempo em frente à televisão ou totalmente entregue aos cuidados de outrem, para que eles não se sintam menosprezados pela falta de atenção e diálogo dos pais. Infelizmente, o que estamos vendo hoje é que os pais saem de casa cedo para trabalhar, deixam o filho na escolinha, só chega à noite. E muitas vezes chegam cansados e não tem tempo de conversar, de meditar na palavra com os filhos, de assistir a algo produtivo que venha a enriquecer na educação e na criação dos seus filhos. Infelizmente, isso tem acontecido, é um fato, e tem trazido grandes consequências para as crianças. Em quinto lugar, gente, seja um pai e uma mãe presente na vida do seu filho. Não tem nada melhor para os filhos do que terem os seus pais presentes sempre que possível. Reservem um tempo diário para dar mais atenção aos seus filhos. Converse com eles. Caso contrário, a televisão, as revistas, a internet, os jogos de videogame e os amigos exercerão maior influência sobre as crianças. Exemplo disso é a babá eletrônica moderna. Os pais têm deixado os seus filhos por muitos tempos em telas de celulares, TVs, iPad, e isso tem trazido grandes consequências para os pequenos. Inclusive, retardamento cognitivo, síndrome do pensamento acelerado, tudo isso é consequência das telas. Então, tomem cuidado. Infelizmente, certos pais compensam sua ausência dando presentes caros aos filhos em vez de atenção, diálogo e afeto. Isso é um problema. Alguém já disse que pais ausentes geram filhos insubmissos, pais desequilibrados geram filhos depressivos, pais descrentes geram filhos desviados, pais violentos geram filhos agressivos, pais inconstantes geram filhos superficiais. Pais irresponsáveis geram filhos desordeiros. Portanto, não permita que o seu filho se torne um desequilibrado, insubmisso, egoísta, ambicioso, violento, nem promíscuo. Faça a diferença, ensinando-lhe o amor e o evangelho, pois será isso que salvará
o seu pequeno de maus comportamentos. Em sexto lugar, seja exemplo para o seu filho. Eu cresci ouvindo aquela frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu ouvi muitos pais dizendo isso para os filhos. Isso na teoria é lindo. Os pais modernos acham que vai funcionar, mas na verdade, na prática, o que estamos vendo são crianças crescendo de forma desordenada. Essa ideia de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não funciona. A palavra de Deus nos orienta em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Queridos, a Bíblia nos orienta a instruir no caminho. Isso significa pegar na mão do seu filho e caminhar com ele, ensinando os valores e princípios de Jesus Cristo. Não adianta pedir para o filho ir para a igreja enquanto você está indo para um bar. Não dá certo. Isso é incompatível. Seja exemplo para o seu filho, no seu modo de pensar, de falar e de agir, no seu relacionamento com sua esposa, no seu relacionamento com seu marido. Seja exemplo, porque seu filho vai ver em você as atitudes de um cristão. Antes de você ensinar com a boca, ensine com suas atitudes o que é o verdadeiro evangelho para o seu filho. Sétimo e último lugar, o papel dos pais é de sacrifício. Isso mesmo. Talvez esse aqui é o mais importante. Veja bem, famílias estão sendo falidas por isso. Pais não amam, pais não cuidam, pais não querem investir mais tempo. A sociedade que estamos vivendo hoje, materialista, consumista, de que tudo é dinheiro, tudo é trabalho, tem tomado conta da função do pai e da mãe. Infelizmente, as pessoas têm deixado o amor. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, mas os pais não querem sofrer para gerar, criar e educar. Tudo relacionado aos filhos tem a ver com sofrimento e sacrifício. E eu lhe provo isso. Veja, ter filhos é sacrifício. A mulher, ao dar à luz, ela sente dor, ela engorda, sente dor nas costas, perde noites de sono, não tem folga. Ter filho é sacrifício. Segundo lugar, educar é um sacrifício. Ensinar a criança as mesmas coisas várias vezes é um sacrifício. Por exemplo, ensinar a criança a comer fruta, dizer que frutas e legumes faz bem para a saúde, mas a criança quando vai comer toda vez reclama, isso desgasta você, faz com que você perca a paciência. Então veja, você seria mais feliz no momento se simplesmente deixasse a criança comer o que ela bem quisesse. Tudo seria mais fácil assim. Porém, educar é sacrifício. Terceiro lugar, repreender é sacrifício. Você não quer bater quando é necessário, mas vai ter que fazer isso, pois se não fizer, o mundo fará. Por isso que repreender também é um sacrifício. Em quarto lugar, brincar com os filhos é um sacrifício. Por quê? Hoje estamos vivendo a era moderna da babá eletrônica. Celulares, TV, iPad, tudo isso tem feito com que os pais relaxem e deixem de estar com seus filhos. Aí a sala de hoje de uma casa, de uma família é a criança no celular, o pai assistindo seu filme, a mãe na cozinha ou com seus afazeres. Tenha momento com seus filhos. Brinque com eles, jogue videogame. Divirta-se com seus filhos. Isso é importante. Não deixe com que as telas tomem conta e nem permita com que elas tirem o tempo que deveria ser seu. Em quinto lugar, melhorar a cada dia é um sacrifício. A Bíblia nos chama para sacrificar a nós mesmos, para negar a nós mesmos. Para ser um bom pai, nós teremos que melhorar a cada dia, o que não é fácil. Na Bíblia, o nome disso é santificação. Esse processo de sermos quebrantados por Cristo todos os dias, por meio da palavra e do sofrimento. Infelizmente, vivemos numa época em que a cultura das facilidades é incentivada.
os pais priorizam sua carreira e seus afazeres em detrimento da educação dos filhos. Eles delegam essa responsabilidade à escola, à igreja. Eles pensam que na EBD o filho vai aprender tudo o que eles deveriam aprender. Veja, você deixa seu filho uma semana na escola e apenas uma hora na escola bíblica dominical durante a semana. Você acha que seu filho vai aprender da palavra de Deus desse jeito? Não vai. Lembre-se que a escola é mundana. É você que precisa pastorear o coração do seu filho. Portanto, não terceirize essa responsabilidade. A tarefa primordial de formar o caráter e a afetividade dos filhos é da família e não dessas instituições. Professores não substituem pai e mãe. O problema é que hoje ninguém quer ter trabalho com nada. Colocar um filho no mundo é fácil, mas educá-lo requer dedicação, amor, paciência, é desgastante e demanda tempo, autocontrole e autocrítica por parte dos pais. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e que Ele dê sabedoria a você para criar o seu filho da melhor forma possível. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.